para a leitura do relatório. Senhora presidente, gostaria de considerar ao doutor Jader e a doutora Magnólia se dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência, sem objeção. De acordo, excelência. De acordo, então, doutor Jader Aldinho, o senhor está com a palavra pelo prazo de 15 minutos para a sua sustentação oral. Obrigado, excelência. Eminentes desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Cumprimento a Vossa Excelência, na pessoa do nobre desembargador Francisco Carneiro de Lima, a qual é relator deste processo. Também cumprimentando a desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, desembargadora Lira Ramos de Oliveira, desembargadora Silva Soares de Sá Nóbrega. Cumprimento também a um membro do Ministério Público. Excelências, esta apelação trata-se de uma suposta tentativa de latrocínio que ocorreu ali próximo ao bairro Canidezinho. O processo ele traz algumas particularidades que devem ser observadas atentamente, tais quais, conforme foi posto nos apelos, né, apelatórios, a suposta vítima, quando ela relata os fatos, quando conta como foi feita essa empreitada criminosa, em nenhum momento, eminentes desembargadores, ela traz a informação de que o acusado teria ali, naquele momento, o dolo de subtrair a sua motocicleta. Isso ficou muito bem posto e ficou muito bem relatado, tanto na fase policial, no inquérito policial, as folhas 10 do processo, onde ele noticia os fatos e ele já começa iniciando dizendo que estaria em trânsito na sua motocicleta, numa via escura, com parca iluminação, quando viu alguém atirando em sua direção. O policial, que também estava armado, sacou a sua pistola, uma Sixire, e deferiu também tiros contra a pessoa do recorrente. Excelência, um ponto que deve se observar também atentamente nos autos é o depoimento em juízo da testemunha Eduardo José de Salva Leite, que ele é um policial militar. Isso ficou bem definido nos meus memoriais, onde o próprio policial, ele disse ter uma vaga lembrança de ter visto outros elementos também nos matos. Esse mesmo policial, eminentes desembargadores, em seu depoimento em juízo, ele fala que minutos antes da ocorrência onde foi chamado para dar suporte a um policial que supostamente estaria sofrendo uma tentativa de roubo, ocorreu via CIOPS chamado de um suposto tiroteio naquela localidade. O acusado, em instrução e julgamento, ele relatou os fatos de que seria viciado em drogas, que estaria se deslocando do bairro onde residia para um bairro vizinho para adquirir o entorpecente. O acusado também relata, excelências, que estaria armado naquela oportunidade com um revólver calibre 38, que foi alvo de apreensão neste processo por conta de ter alguns desafetos. E que naquele dia, exatamente naquele dia, tentaram ceifar a sua vida e disparou contra as pessoas que tentaram matar, sendo impossível ele ter disparado qualquer munição contra aquele policial. O processo não nos traz uma prova cabal de que o acusado teria ali o dolo de subtrair a sua moto do policial. E o que acontece? A gente tem que ressaltar que para que se tenha, de fato, implícito
o crime de latrocínio, tem que ficar devidamente comprovado a vontade da pessoa de subtrair aquele objeto. Não me parece, analisando o processo, uma melhor sentença, claro, respeitando a sentença do juízo de primeiro grau, que de fato o processo trouxe aqui argumentos suficientes, excelências, para que se possa ensejar no egido condenatório de tentativa de latrocínio. Outro ponto também importante, excelência, que deve se destacar, é que dessa empreitada policial, desse tiroteio, o acusado restou gravemente ferido, tendo inclusive a sua perna amputada. Isso pode se verificar às folhas 135 do processo, que o réu aparece já em cadeira de rodas com a sua perna amputada. Os documentos que foram juntados ao processo também, eminentes desembargadores, eles trazem uma informação que o réu ele foi atingido por perfuração de arma de fogo no membro inferior esquerdo, ocorrido a 13 horas do fato, demonstrando aí claramente que houve uma omissão de socorro por parte dos policiais ao acusado. O acusado sofreu uma grave lesão, o que se pode denotar, como tem se visto em várias situações, inclusive esta defesa técnica já presenciou várias situações em que agentes estatais, para legitimar certas reações, às vezes colocam situações de que a pessoa ou tentou matar, ou tentou atirar, mas não trazendo ao processo fatos contundentes para se comprovar isso. Excelência, outro fato também que é uma questão desta apelação é que o acusado ele teve uma condenação inferior ao patamar de 8 anos e ainda assim teve o seu regime prisional fechado. O acusado era menor de 21 anos à época dos fatos, nunca tinha cometido nenhum crime, ele era, no mais amplo sentido da palavra, primário. E ainda assim, o juízo estipulou no regime fechado. Trouxe ao processo documentos comprovando a lesão, o fato de ter ficado deficiente sem a perna, o fato de que o réu, desde a época dos fatos, nunca mais voltou a cometer qualquer delito. Pelo contrário, o réu busca a sua ressocialização através dos estudos. O réu estuda, o réu tenta fazer trabalhos sociais. E é por esse motivo, excelências, que ainda que vossas excelências entendam pelo que se mantenha a sentença condenatória, é que analisem com cuidado e com zelo a possibilidade desse acusado não retornar mais ao sistema prisional, verificarem a possibilidade plena, por tudo que foi dito, deste acusado responder esse processo no regime menos gravoso, tal qual o semiaberto, em prisão domiciliar, possibilitando que o réu continue com as suas fisioterapias, que o réu continue estudando. É muito difícil, eminente desembargadora Lídia, eminente desembargador Francisco, uma pessoa estar dentro do sistema prisional com uma perna amputada. Lá não se distingue quem tem 2 pernas ou quem tem uma perna. O sofrimento acaba sendo maior para aquela pessoa que é deficiente. Isso é claro, excelências. É por esse motivo que, trazendo essas informações a vossas excelências, eu rogo a vossas excelências que esse tribunal pratique a justiça neste caso, nesses termos em que espero e aguardo por deferimento, eminentes desembargadores. Muito obrigado. Com a palavra, o Ministério Público. Obrigada, César. Vamos nos acostar ao nosso parecer que está nos autos, as folhas 263 a 276, e insistir pela rejeição da preliminar e no mérito pelo conhecimento e provimento recursal. Porque todos os fatos ditos pelo nobre advogado Dr. Jardim já foram apreciados na decisão, na sentença, na parte
de provas, certo? Já demonstramos, então, a sentença não é passível de nulidade, por isso a sua rejeição de preliminar, o mérito desse recurso também, e, portanto, o improvimento do recurso. Temos nos autos não só as contrarrazões, como o nosso parecer, que mais uma vez aqui nós insistimos pelo reconhecimento do fato e da narrativa dada pela sentença do primeiro grau, que seja mantida a sentença do primeiro grau na sua íntegra. Excelentíssima senhora desembargadora, relatora deste processo, desembargador, relator desse processo, desembargador Francisco Carneiro Lima, perdão, desembargador, que eu estava aqui olhando para a desembargadora Lígia e cometi esse equívoco. Repito mais uma vez, desembargador Francisco Carneiro Lima, que Vossa Excelência, como é do seu tipo, verifica passo a passo todo o processo. Todo o processo. É o seu estilo. Né? Então, com base no seu estilo, nós não podemos fazer mais nada do que sustentar o que já está nos autos. E reiterar. Obrigado, Excelência. Retornamos a palavra à desembargadora Olívia para os devidos fins de direito. Com a palavra, o desembargador Carneiro para a leitura do seu voto. Faça a leitura do voto, Excelência. Vai fazer a leitura do voto? Se não houver nenhuma objeção da nobre doutora Magnoli e do doutor Jada, eu acho que o procedimento é suficiente para esclarecer. Eu concordo. Alguma objeção pela leitura do projeto de lei? Sem objeção, Excelência. Também não. Com a Faça a palavra, leitura, então, do procedimento. Operação criminal, penal, processual penal. Condenação pelos crimes previstos nos artigos 157, parágrafo 3º, parte final, combinado com o artigo 14, inciso 2, e ainda artigo 180, caput, todos do Código Penal. Reconhecimento de ofício da prescrição superveniente quanto ao crime previsto no artigo 180 do Código Penal. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não acolhimento. Sentença devidamente fundamentada de acordo com o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Pedido de absolvição quanto ao crime de latrocínio tentado, não acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Testemunho policial, validade, precedente do STJ. Dosimetria da pena, análise de ofício, pena adequadamente fixada. Recurso conhecido e improvido. 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Thales Maurício de Almeida Pereira em face da sentença proferida do juiz de direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, que condenou Thales Maurício de Almeida Pereira pela prática dos crimes previstos no artigo 157, parágrafo 3º, parte final, combinado com o artigo 14, inciso 2, e ainda artigo 180, caput, todos do Código Penal. Na sentença proferida, foi aplicada ao réu a pena total de 7 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 13 dias multa. 2. Preliminarmente, no que se refere ao crime previsto no artigo 180 do Código Penal, impede reconhecer uma questão de ordem pública, qual seja da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente. No caso dos autos, a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente em relação ao crime em questão foi de 1 ano de reclusão, além de 10 dias de multa. Assim, o prazo prescricional é de 4 anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso 5 do Código Penal, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. Analisando os autos, verifica-se que o réu Thales Maurício de Almeida Pereira, nascido em 6 de novembro de 2000, possui 20 anos na época do fato, praticado em 27 de julho de 2021. Assim, tem direito à redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo citado. Desta forma, ao compulsar os autos, verifica da publicação da sentença em 10 de dezembro de 2021, transcorreu interregno superior ao prazo prescricional, já que até a presente data já se passaram mais de 2 anos, sem qualquer marco interruptivo ou suspensivo de prazo, operando-se a prescrição com a consequente extinção da pretensão punitiva estatal. 3. Consoante depende das sentenças,
Verifique-se que esta foi adequadamente fundamentada, tendo atendido todos os requisitos previstos no artigo 381 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, apresentando de forma detalhada os fundamentos para a condenação do recorrente, além de ter individualizado de forma suficiente a pena imposta nos termos do artigo 59 do Código Penal. Nesse sentido, também se manifestou o membro do Ministério Público no parecer apresentado, ressaltando que, do exame dos folhos, vê-se claramente que a suscitada preliminar não procede, tendo em vista que a resignação acerca de possível ausência de fundamentação não tem qualquer suporte legal, vez que o deciso condenatório se possui todos os elementos constantes no artigo 381 do Código de Processo Penal. 4. No caso, a autoria e a materialidade delitiva foram devidamente comprovadas, apontando a perfeitação pelo recorrente do delito constante no artigo 157, parágrafo 3º, parte final, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal em consequência, digo, em consonância com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, corroborados pelas demais provas produzidas no juízo. No caso, foi evidenciado que o acusado Thales Maurício de Almeida Pereira tentou ceifar a vida do policial Miele Braga Dantas, por meio de disparo de arma de fogo, com o intuito de subtrair seus pertences, não logrando seu intento por circunstância de sua vontade, considerando a reação da vítima que arrebentou os disparos. Assim, não resta dúvida de que o apelante pela violência empregada na ação assumiu o risco de produzir o resultado de morte na vítima, que só não ocorreu, como foi dito, por circunstância agente, de forma que a prática configura a tentativa de latrocínio, por quanto presente a intenção de se subtrair bens até a tal dolo eventual direcionado ao resultado de morte da vítima. 5. Segundo o entendimento manifestado por esta Corte de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, principalmente quando não foi evidenciado qualquer dúvida acerca da idoneidade dos agentes, como ocorreu no caso em análise. 6. Analisada a dosimetria da pena, verificou-se que, quanto ao crime de latrocínio tentado, esta foi adequadamente fixada, sendo mantido o mesmo patamar estabelecido na sentença condenatória. Considerando o reconhecimento da prestação superveniente quanto ao delito de receptação, a pena definitiva foi redimensionada para 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 3 anos de multa. 7. Recurso conhecido e improvido. Como voto a desembargadora Silvia. Eu ratifico o voto provisório. Eu também ratifico meu voto provisório com o relator. A Câmara... Excelência, só para concluir, e ficam mantidas as demais impulsões da sentença, inclusive quanto ao regime de cumprimento. Desembargadora Silvia, concorda? Eu também. A Câmara, por unanimidade, conheceu e julgou improvido o recurso. Obrigado, Excelências. A próxima é que consta no número 36 do roteiro. É a apelação criminal 0